Mas vai uma boa noite especial aqui para aqueles que assistem e acompanham a TV Vivax. Agora a gente está lá também e na Vivax todos os dias às 18 horas. Então sejam muito bem-vindos também. Mas a gente não vai deixar de falar bom dia, boa tarde e boa noite. Estou aqui com meu amigo co-host Ricardo Castilho para fazer a apresentação de mais um convidado especial. Castilho! Renato, uma alegria, mais um Versa. Hoje um convidado muito especial, que é também, a gente tem raízes, né? O pai dele é lá da nossa cidade, da minha cidade, Piraju. Hoje a gente recebe aqui um dos maiores advogados criminalistas do país, festejado, amigo, querido, Sergei Cobra Arbex. Sergei, uma alegria ter você aqui, muito obrigado. Vamos aprender muito com você hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de duas ilustres personalidades do mundo jurídico, do mundo político, né, na acepção de Canotilho, o direito como o maior poder político de uma nação. E a alegria é minha e agradeço a apresentação. Vocês estão contratados, hein? Porque Olha, o elogio. maior elogio. advogado, um dos maiores. De fato, né? Eu acho que eu não sabia dessa história de Piraju, mas eu considero Piraju uma cidade maravilhosa. Meu pai, inclusive, nasceu e está enterrado lá, morreu muito cedo. Então fico muito feliz dessa nossa coincidência de vida. Talvez Piraju tenha aqui um dos seus filhos mais ilustres, né? Além do meu pai, é claro, que é você. Mas eu não sabia. Eu lembro do seu avô e da sua mãe, claro. A sua mãe, ela é festejada lá na cidade, né? Todo mundo sempre me ajudou muito Piraju. Sim, sim. Ajudou como política, como deputada, levou verbas e por isso é querida lá também. Além da simpatia dela, da braveza, ela enfrentou muitas questões para ajudar toda a região. Mas para nós aqui, Renato, é um desafio de falar com o Sergei, porque ele é um grande comunicador, né? Só para deixar um beijo aqui, um oi para a doutora Zolaie, muito querida aqui. Então, um beijo de todos nós aqui do Versa Podcast. Fique bem, fique com Deus. Zolaie. Sou fã da sua mãe. Bom, essa é boa mesmo. Sim, sem Eu dúvida, sempre digo, né? não tenho culpa de Mas ter mãe boa. Você teve, né, para se tornar esse advogado, esse profissional que você é hoje, sem dúvida, você teve um grande espelho, né, e uma grande inspiração, que é a tua mãe, né? Sim, eu acho que a minha maior... Acho não, tenho certeza que é a minha maior bênção de Deus, inclusive, sobre todos os aspectos. Eu acho que isso Amém. Não é uma coisa tão normal. Vai dizer, não, mas todo filho tem uma admiração e tem um agradecimento pela mãe, pelo pai. Mas não é sempre assim, né? A gente sabe que tem casos difíceis, sobretudo se a gente pulverizar a amostra. Nós vamos ter vários casos de problemas em família, e aí não tem classe social, não tem casta. E eu tenho esse privilégio, porque ela, além de ser uma boa mãe na acepção da palavra mesmo, de cuidar, criou 3 filhos, o meu irmão Fabrício, que é secretário de Estado, que é um rapaz brilhante, também é formado em economia, como você, e em direito, e tem o Tiago, que é o mais novo, que também é uma referência nas nossas vidas. Ela criou 3 filhos, sozinha, viúva, foi deputada, foi advogada, e é uma pessoa assim que o mundo precisa ter gente como minha mãe, porque sempre foi pioneira. A propósito, sempre a gente gostaria muito de recebê-la aqui também, né? Pode Fica convidar. Aqui o convite em público. Pode convidar. Doutora Zolaie, segue o convite. A gente estava conversando aqui no bastidor que muita coisa que ela fez hoje, muita coisa que ela fez no passado, hoje é mais normalizado. Como, por exemplo, criticar o Poder Judiciário. Ela criticava há 25 anos, quando não estava na moda falar mal de juiz e promotor, viu, meu caro Renato? Que hoje todo mundo fala. Mas naquela época era mais difícil. E ela implementou o Conselho Nacional de Justiça, fez a reforma do Judiciário e foi muito criticada, apanhou muito. Só que agora não. Agora as pessoas começaram a entender, muito embora a bagunça esteja mais difícil de ser administrada. Acho que sobretudo também pelas redes sociais, as pessoas têm muita informação, muita falta de confiança e muitas certezas de temas, até para se defender pela ignorância que elas têm de algum assunto, principalmente o jurídico. É muito duro para nós advogados
a gente viveu uma quadra histórica em que todo mundo é advogado. A gente estudou. Quantos anos tem aqui de estudo? E as pessoas falam todos os dias sobre advocacia, sobre direito, sobre justiça, só que nunca visitaram uma delegacia de polícia, né? Que é a minha área criminal. E aí as pessoas falam. Eu não falo de economia, Renato Opsiblu, eu não falo de engenharia, eu não falo de inteligência artificial, que é um tema que você domina, porque eu costumo não falar sobre o que eu não sei. Né? Eu acho tão fácil essa palavra, não sei. O mundo seria melhor se as pessoas pronunciassem essa frase. Mas, Sergei, eu vou aproveitar tudo, né? tua colocação aqui para fazer uma pergunta para ti. Estou fazendo uma espécie de enquete Claro, com os colegas pois não. disso, né? Você já recebe clientes na sua área criminal que antes de marcar a consulta, o encontro contigo, já conversam com as ferramentas de IA e já chegam com um certo panorama do caso? Inclusive com menções ao Código de Processo, o próprio Código Penal, etc. Já enfrentou isso? Não, isso aumentou, porque, muito embora a nossa matéria-prima seja a confiança, o advogado precisa da confiança. Tem os honorários, mas tem a confiança. Se você não tem a confiança, você não consegue desenvolver. E na minha área em especial, muitas vezes o cliente, ou parente do cliente, está preso. Porque o criminal, existe essa sanção, usada de maneira totalmente ainda desarrazoada pelo judiciário, que aliás dá um outro debate aqui bom sobre a questão da prisão, essa violência crescente que nós temos em todo o Brasil e em todo o mundo. A gente pode ir por esse caminho. Mas para não fugir da tua pergunta, sim, vem com o arcabouço montado. Ainda agora, vindo para cá, para o programa, eu recebi 2 mensagens de clientes dizendo o que eu tenho que fazer hoje. Um deles é assim, ó, você vai entrar lá na vara, na primeira instância, você vai pedir isso, aí se não der certo, você vai para o tribunal, porque senão vai dar supressão de instância. E o rapaz é formado em letras, mas ele já estudou tudo. É provável que ele tenha pesquisado o GPT antes. Eu não sei se foi IA, se foi Google, mas assim, é uma coisa realmente que afeta, acho que a medicina tem isso também. Eu estava assistindo um seriado ontem sobre esses seriados de médicos, de hospital, e uma mãe se recusando o filho fazer uma simples punção. Simples porque era um procedimento necessário para diagnosticar a situação dele. Ela dizia, não vai fazer, vai esperar ver se melhora com antibiótico, porque eu não aceito que meu filho passe por esse procedimento, que tem um risco que eu pesquisei, existe um risco mínimo de ficar paralítico. Aí o médico falou, minha senhora, se não fizer, ele corre o risco de morrer. E ela não queria de jeito nenhum. Então o advogado também passa por isso, e a gente tem que entender que faz parte de uma nova era em que nós temos que nos comunicar de maneira mais ampla. Isso não é só para o advogado, isso é para o médico, isso é para o engenheiro, para o economista. Se você não souber lidar com as questões mais holísticas da vida, saber compreender, dar uma palavra, porque também tinha uma coisa no passado, viu, Castilho? A gente ficava muito nos montes olímpicos, né, de sabedoria. O advogado não podia ser contestado. Esse profissional está eliminado hoje. Se você tiver essa postura arrogante, o cliente não vai aceitar, porque ele se informa mais, ele tem mais elementos, muito embora ainda conte muito a questão da tradição, do respeito, mas que você vai perder no dia seguinte se você não apresentar uma boa comunicação daquilo que você está fazendo. O debate que eu tive com os alunos, estou tendo e estou convencido disso, até porque eu estou praticando isso também. Então, você deu o exemplo do médico. Eu hoje procuro médicos que usam tecnologia, ferramentas de inteligência artificial e fazem buscas no Google também. E quanto mais ferramentas os médicos usam, mais eu fico tranquilo. Então, eu estou adotando hoje um outro approach. Então, eu não vou pesquisar antes. Posso até, mas não tenho esse costume. Eu pergunto ao médico, quais ferramentas de IA você usou para completar tudo aquilo que você aprendeu? Essa é a primeira pergunta. E na segunda pergunta, você aprofundou o teu diagnóstico, a tua opinião, usando essas ferramentas? Que eu acho que esse é o grande caminho, para nós também é a mesma coisa. Então hoje, aquelas pessoas que não usam IA, você já respondeu inclusive, vão ficar num outro setor, na lateral. Aqueles que usam IA vão ter que usar cada vez mais
e combinar o uso, os resultados com a sua experiência, com a sua, o que você está fazendo aqui desde que você sentou, eloquência, né, com a emoção, que são atributos que a IA pode parecer que tem, mas não vai ter, pode parecer que tem. Né? E a gente vai ganhando experiência e vai percebendo, né, alguns, entre aspas, vícios digitais das ferramentas. Tem padrões de repetição, de caracteres, até de fala, né, e de repetição. Normalmente está sempre em primeira pessoa, alguma coisa assim, enfim. Então, só para completar, Sergio, eu sei que eu que fiz a pergunta, mas eu tenho que trazer isso aqui, né, para o pessoal aqui acompanhar um pouquinho. Então, perguntei para ele, aqueles que chegam, né? Mas e quando a gente já chega perguntando para o advogado, você, que ferramentas que você está usando? Até porque a OAB tem aquela recomendação lá do final de 2024 nessa linha, dizendo que os advogados vão ter que se letrar, né, nesse tema. Enfim, mas é um desafio que a gente sempre coloca aqui, não tem pauta. Falei, deixa eu perguntar aqui para o CG para ver se ele já está recebendo esse tipo de questão. Olha. E vou já deixar mais uma pergunta. Claro. Porque a gente começa a falar, não para, enfim. E ele é eloquente, é bom, então tem que aproveitar esse momento. Segunda pergunta. Nós podemos usar em um júri, você que já fez alguns, ou em uma audiência criminal, ferramentas de área escutativa que vão escutar o depoimento das testemunhas, ou do suspeito, ou do réu, e vão, durante o depoimento, sugerir perguntas para que a gente faça, além daquelas que estão na nossa cabeça? Então tem 2 perguntas aqui para o Sergei. Olha, bom, você é muito eloquente, Renato. Você é brilhante, então você vai fazer perguntas mais complexas. Isso aí é da sua natureza. Primeiro, não tenho nenhum pudor de te falar que se um cliente chegar e perguntar das ferramentas, eu vou dizer que eu não sei, porque eu não uso essas ferramentas de maneira mais habitual. Passei a fazê-lo muito por conta da sua influência, porque você foi no nosso podcast da UAB, o Pontos e Vistas, que é um podcast muito importante hoje na sociedade paulistana, e eu passei a usar. E eu percebi, acessando a inteligência artificial, que ele é muito interessante, ela é muito interessante, porque ela apresenta várias visões sobre aquele mesmo tema. E que convida o advogado a fazer uma reflexão, a advogada, sobre essa dicotomia do direito, ou mais do que uma dicotomia, vários aspectos que vai fazer com que você tenha que estudar e refletir sobre isso. Então, o que você vai dizer para um cliente? Você vai dizer o seguinte, olha, você quer abrir aqui na minha frente? Vamos abrir. Vamos discutir tudo isso. Mas eu vou te dizer que isso aqui não tem nada a ver com você chegar num delegado na polícia, que deve estar um pouco cansado, e por um escrivão e vai explicar para ele, olha, por aqui é o caminho. Não, mas o IA diz que aqui é uma coisa. Então a experiência é insubstituível nesse aspecto. Como é que você vai convencer um juiz? A postura de um advogado, sobretudo na questão das prerrogativas profissionais. Isso não ensina na faculdade e às vezes você também não vai encontrar. Talvez no futuro, se você tiver uma base, uma matéria-prima de um advogado explicando que se um juiz der um murro na mesa e disser para você, cala a boca, se você tiver alguém para explicar o que o advogado tem que fazer, e tem livros sobre isso, eu tenho livros sobre isso, talvez o IA, alimentado desta informação, pode dizer o seguinte, ó, você vai procurar as prerrogativas, vai ligar para a OAB, para o plantão. Então tem muita coisa, muito detalhe que você acaba tendo dificuldade de implementar na prática. Sabe por quê? Porque não é só o advogado que está desatualizado. É o poder judiciário. Extreme de dúvidas acerca dos preconceitos com relação à evolução tecnológica. Isso é algo que a gente vê todos os dias. Se um júri ainda você tem um juiz ou uma juíza que não permite que o advogado grave, sendo que está no Código de Processo Civil que pode gravar, você imagina se você fizer uma pergunta de A. Ele vai enlouquecer, essa juíza vai enlouquecer. Vai dizer, não, aqui não. Essa história de aqui não, a gente escuta lá atrás quando a gente se formou, né, Ricardo? Aqui não, aqui não permito isso. Provavelmente, se você perguntar para uma inteligência artificial, ela vai dizer o seguinte, olha, o juiz tem a presidência dos trabalhos nos limites da lei. Ele também tem limitações. E o advogado é parte essencial da justiça, portanto, tripé da justiça,
e também administra a justiça e ele também pode exigir situações numa audiência. Então é tudo muito complicado, tudo muito arcaico. Eu gosto mais do modelo americano, em que os jurados podem conversar, podem discutir, tem que ser um veredito unânime. Acho muito mais próximo da verdade, da justiça, que são conceitos filosóficos também que as pessoas se debruçam. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é tudo muito engessado. Se você espirrar ou tomar um café com o jurado, é capaz de anular o júri. Outro dia eu fiz um júri no interior, a jurada estava dormindo quase. Você pode anular, você pode falar, tá dormindo e tal. Mas vai fazer isso na prática, né? Então, para responder a sua pergunta, é difícil você colocar na cabeça e no coração, né, na estrutura do Poder Judiciário, inovações. Que tem tudo a ver com o quê? Com modernidade. Quem tem medo das inovações? Quem ainda vive no obscurantismo, encastelado, e não quer um dos princípios basilares da Constituição, que é a transparência. Ué, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal não está adotando um princípio para poder rever a regra do nepotismo? Olha que atraso! Dizendo que, olha, não é inconstitucional se você empregar um parente, porque tem situações... Você não pode rever princípios constitucionais, que, por exemplo, é a impessoalidade. É um dos princípios basilares da administração pública. E olha que eu sou criminalista, hein? Mas eu fico um pouco envergonhado com essas situações. Porque a gente vive um mundo hoje de interpretações da verdade, da justiça, ao gosto do freguês da época. Não pode ser assim. Quer dizer, a propósito de... Só uma última, prometo. Não, vamos lá. Que eu vou emendar na pergunta, que ele ainda não respondeu 100%. Não respondi. Olha lá. Isso é próprio do advogado. Tá vendo? Você viu que a A retórica... que eu não gente vai conheço. aqui trazendo, né? Eu tenho um óculos, naquela pergunta da escutativa, da Ray-Ban, que ele filma e tira foto, ele tem agora uma conexão com a própria internet. Só chama de IA em si, o aplicativo até de IA, mas ele não infere, ele ainda faz buscas e traz respostas. E agora tem a versão nova do Ray-Ban, que ele virá na lente uma telinha, você pode fazer videocalls, por exemplo, receber informações, não sei se ainda acessar sites, mas você vai receber informações. Então imagina a seguinte situação, nós atuando aqui num júri ou numa audiência, bota o óculos, porque eu vou usar o teu exemplo. O óculos automaticamente me manda um alerta aqui por voz, porque tem um alto-falantezinho assim. Ó, aquele jurado ali tá com sono. E aquele jurado ali sempre tem sono. E aquele jurado aqui, pela perspectiva que eu tô vendo aqui, a análise facial dele, eu acho que ele tá com sono porque ele tem uma patologia. É diferente do sono. E ó, eu recebo todas essas informações ali em tempo real. E o advogado em tempo real vai ter que pensar, e o que eu vou fazer agora com essa informação? Eu acho que vai acontecer isso com a nossa profissão, tá? A gente vai ter muito mais profundidade, experiência, vai fazer muita diferença. Eu não sei como é que a gente vai resolver os mais novos, mas imagine, naquele ambiente, que já é um ambiente complexo, nós recebemos em tempo real ainda mais informações que podem decidir a causa. E eu não vejo, já adiantando aqui minha posição, nenhum impedimento atualmente nos códigos de processo que peçam isso, né? Você está exercendo a tua profissão, recebendo informações que vão fazer parte da tua estratégia, do convencimento, do julgamento e do uso das técnicas processuais. Mas é isso. O óculos, será que eu vou poder usar o óculos? Se ele vai trazer a informação, ó, o sujeito, sem a gente não perceber, mas ó, aquilo lá está dormindo. Aquilo anula júri. Olha, o óculos, sobretudo nas questões antecedentes, acho que eu vou além. Você poderia... Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem bancas especializadas para escolher jurados. É um pouco camuflado, mas você tem lá advogados que chegam lá só para escolher jurados, com base nas informações que eles recebem, que eles pesquisam nas redes sociais e tudo mais. A gente pensa que a nossa vida está escondida, mas para quem tem rede social já sabe tudo. Eu faço isso no júri, mas eu faço ali na hora, eu faço um pouco antes, eu faço até mapa astral. IA reconhece astrologia, não? Acho que sim. Eu não gosto Enfim, de astrologia, mas é uma questão que você tem uma série de instrumentos em que você pode arguir, por exemplo, esse sono patológico antes de começar.
Então, por exemplo, você fala, excelência, eu quero dispensar esse jurado. Tá na sua cota, porque todo advogado, acho que nem todo mundo sabe, todo advogado e todo promotor tem uma cota de 3 para dispensar sem apresentar justificativa. Depois ele pode dispensar tantos quantos lhe convier, desde que basados em alguma realidade prejudicial ao júri, ou de parcialidade, ou mesmo essa que você mencionou. Então eu posso, antes do júri, dizer o seguinte, olha, aquele jurado, aquela jurada número 4 ali, ela tem um sono patológico. Agora, como é que faz se o juiz falar, não, mas eu não vou deferir isso? Em que medida nós vamos avançar tanto com a inteligência artificial e com os aspectos tecnológicos a ponto disso virar uma realidade impositiva no direito e na justiça? Isso é um desafio imenso. A nossa vida com a tecnologia, e eu não sou especialista, ela só vai complicar. Mas ela vai ficar mais especial, porque ela vai te dar mais elementos. Mal comparando, porque é uma comparação bem assim, rebaixada, embora eu ame futebol, olha o que acontece hoje no VAR. Você tem lá um lance, você tem uma tecnologia. Ele é um lance claro de um chute na perna do jogador. Aí você tem uma banca de juízes que começam a gritar na orelha do juiz que está lá. Não, bateu, não bateu. É uma realidade, é um filme. Por que é tão difícil julgar? E por que o legislador colocou, por exemplo, o júri, que é o crime contra a vida, para o semelhante julgar? Porque um juiz, ele sozinho, com a sua toga, com a sua formação, com o seu concurso que passou, que também está na moda nesse país hoje dizer assim, não, porque o juiz tem que ser concursado e tal. A gente sabe que não é verdade isso. Você tem boas indicações, inclusive pelo 5º Constitucional, que o juiz não tem nada a ver com um bom juiz por ser concursado. Então, o legislador destinou a uma pleiade de pessoas do povo para julgar o crime mais grave da sociedade, que é matar alguém, ou tentar matar alguém. Só que você vê lá no futebol, fazendo essa analogia tosca, que eles não conseguem, mesmo diante daquela realidade, talvez um IA cravasse, é pênalti. E aí como é que a gente vai fazer sobre isso? Porque ainda o conceito de justiça é mais importante que o conceito de verdade, que aliás sempre foi mais importante. Sim. Renato, eu lembrei de uma questão a propósito do óculos, né? Eu vi que o óculos ele pode, por exemplo, num jogo de pôquer, identificar o jogo do adversário. Então, você tem a utilização do óculos... Mas aí é... Não, estou falando de um crime, né? Aqui, para um criminalista. Crime no pôquer. Crime no pôquer. Pôquer nem pode jogar então, pôquer, né? Você vê que o óculos tem as suas vicissitudes, né, em relação ao judiciário, que eu entendo que pode ajudar, mas pode atrapalhar também. Você não pode Tudo ter um vai óculos, desculpa o bate-bola, que veja o que o promotor está escrevendo ali. Então, é isso que eu estou dizendo. O óculos, acho que Hoje, acho que uma das grandes discussões em relação à IA é o limite ético de utilização dela em qualquer seara, né? Os seus limites éticos. Mas deixa eu falar aqui para um criminalista em relação ao instrumento, né, que é o direito material, o Código Penal, que está desatualizado e que tem se atualizado de uma forma, a meu ver, tacanha, lenta, como agora, por exemplo, a gente está criminalizando a facção, as facções criminosas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e destacasse do Código Penal o que está demasiadamente desatualizado e você que milita, atua, né, no dia a dia, o que você traz como um exemplo mais evidente de desatualização e sugestão também aqui já para a gente deixar... Com todo respeito à sua pergunta, eu sou criminalista há quase 30 anos. Não tem nada mais desatualizado do que esse discurso que a gente precisa mudar as leis. Óbvio que precisa. Você tem debates interessantíssimos sobre o tema. Menoridade penal, por exemplo. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu era contra. Imagina, baixar a idade e tal. Hoje eu já acho que tudo bem. Por conta dessa questão do acesso, da emancipação. Você tem debates que versam sobre temas polêmicos, que dá voto pra caramba. O pessoal perde dias e dias discutindo sobre o assunto, como aborto. São questões que mexem com a sociedade. Só que quando você adota esse discurso de fúria legiferante, eu vou te dar um exemplo assim para a gente resgatar um pouquinho o período histórico, para não parecer que eu estou falando coisas da minha cabeça.
Daniela Pérez, 1990. Aquele crime bárbaro que o cara matou com facada junto com a namorada. Ali foi feita a lei dos crimes hediondos, porque foi feita uma campanha, não existia internet à época, nas televisões, na televisão e tal, então se criou uma legislação nova. Totalmente retalhada, impedindo inclusive progressão de pena tal. Todo mundo que cometeu o crime naquele interregno, até o Supremo dar uma decisão, durante 7 anos, foi beneficiado, porque acabou tendo uma progressão maior ainda, porque o Supremo depois declarou inconstitucional a lei. Então a gente está sempre propondo, essa legislação que você citou, que está no Congresso, eu não sou contra. Eu não sou contra nenhum aprimoramento legislativo, que é transformar o crime organizado, as facções, em terrorismo. Só que é uma forma de você dar uma resposta para a sociedade e não resolver o problema, que é estrutural, é estruturante das polícias brasileiras. A Nós precisamos ter uma ela não vai resolver, né? Ela vai resolver desde que ela venha acompanhada com uma inteligência de pessoas que fazem a lei para poder mudar o aspecto social. Quando você tem deputados que, além de não entender de lei, estão preocupados em gravar vídeos e cortes para a internet e preocupados em saber se aquela fala vai repercutir para aquele político ou para aquele outro, num dualismo e numa polarização gritante, você não consegue avançar. Você pega, por exemplo, essa questão agora desta legislação. Ou você tem gente dizendo que há uma espécie de criminalização errada da bandidagem, que soa como um coitadismo, que aliás foi objeto de editorial do Estado esses dias, dizendo que não se pode banalizar o problema social, mas não se pode colocar no problema social toda a questão do combate ao crime. Ou você tem outro lado que diz simplesmente o seguinte: vamos matar todo mundo e não se discute mais isso. É quase que uma debilidade discursal. E a gente é obrigado a aguentar isso. A gente que estudou, a gente que trabalha, a gente que está aqui debruçando sobre IA, dizendo que não é tão simples assim. Mas as pessoas querem uma simplicidade para dizer o seguinte: a polícia prende, o juiz solta. Só querem falar platitudes. Não, porque o problema é se botar o cara na cadeia pro resto da vida, aí melhora. Sendo que nós tínhamos e temos céu aberto, uma comunidade inteira, que foi essa da Penha, que foi agora com essa ação da polícia, que tem que ser analisada com um contexto geral, e isso não é discurso de defender bandido, pelo amor de Deus. Eu não cheguei com 53 anos para ser rotulado disso. Só que as pessoas querem simplificar. Como é que formou aquela comunidade? Quantos e quantos anos você não tem ali uma estrutura de corrupção, de Estado ausente, com envolvimento até mesmo da polícia? Quantos anos não se passaram para a gente ter aquela realidade? Então é muito simples. Aliás, me causa espécie esse discurso violento e o discurso de vitimismo também. Os dois discursos me causam espécie. Porque uma ação dessa magnitude, ela não pode ser considerada exitosa. Ela não é exitosa pela própria natureza, porque o Estado nunca pode ser comparado ao espírito de vingança que você tem enquanto cidadão. Porque sempre faz aquela pergunta: e se fosse teu filho roubado? E se você fosse vítima de um estupro? Você não ia querer que o cara fosse condenado? Mas aí inverte a pergunta: e se seu filho um dia for parado na madrugada pela polícia? Você vai querer que ele tome tapa na cabeça ou que ele possa ser morto? Então é um problema muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais profundo para a gente só resolver com legislação. Só que se você andar na rua, fizer uma pesquisa, todo mundo acha que a lei é fraca e que o cidadão sai na audiência de custódia, que foi uma das maiores inovações que a legislação tem. Só que as pessoas pensam que o traficante... Não tem como um juiz colocar um traficante de alta periculosidade livre numa audiência de custódia. Se ele assim o faz, tem que ter a correção no Tribunal de Justiça. Agora, você não pode deixar que um usuário fique na mesma cela para que daqui a 5 anos ele preso lá, ele vire um traficante também. Então não é tão simples assim, né? Tem um caso, eu lembrei agora, né, do interior. O sujeito foi preso com algumas toneladas, né, acho que de maconha. Foi para audiência de custódia, exceção. Eu só lembrei aqui, exceção.
E foi solto, né? Mas enfim. Mas aí também você pega um caso que teve no Supremo de um traficante, o ministro já nem mais está no Supremo, que concedeu um habeas corpus e também gerou toda uma polêmica. A gente sempre vive no factual. Ou fulanizando, dizendo, é o presidente tal, ou o presidente tal. Ou a gente fulaniza o debate, ou a gente faz o factual. É da sociedade, ainda mais com rede social hoje em dia. Qual é o caso do momento? É a operação policial na favela no Rio de Janeiro. As pessoas não conseguem transcender o debate. E é difícil, Renato Castilho, é difícil. É a nossa tarefa hoje. É enfrentar debates, tentar perpassar o normal, o simples, o básico, mas sempre correndo o risco de ter a pecha de aliado ou do crime ou do fascismo. Porque aí você está sendo fascista em dizer que a pessoa que é bandida não pode ficar solta. Você tem os dois lados da moeda, né? Nós sempre tivemos alteração legislativa em função de questões da sociedade. Você deu o exemplo aqui da Daniela Pérez, que a lei, né, de crimes hediondos, ela surgiu, e tantas outras leis que são aprovadas, inclusive leva o nome da situação atual, né, dessa forma. E realmente, tanto não se resolve que a gente vê um estado de coisas que não se altera e Você se lembra multiplica, né? daquele crime? Porque aquilo lá foi um crime. Eu posso falar do avião que caiu aqui, né, que teve um crime ali para acontecer aquele acidente. A Boate Kiss, que parou o Brasil, em Santa Maria. Morreram mais de 300 jovens presos dentro de uma boate, cujos seguranças não deixavam eles saírem, mesmo pegando fogo. Que é uma coisa que talvez, aliás, se vocês chamarem algum vereador aqui em São Paulo, um deputado, tirar aquelas grades que ficam em banheiros de restaurantes. Eu acho tão absurdo aquilo. Aquilo me fere quando eu vou ao banheiro de um restaurante. Hã? Ofensáculos. Ofendículos? Ofendículos. Eu não sei o que, Lembra que é disso? isso. São. Eu me sinto. Não, me sinto Que era muito. ofendículo mesmo. São grades ou coisas que possam Machucar, né? machucar a pessoa. Não é isso, não. São aquelas grades pro cidadão não sair pelo banheiro e não pagar a conta. Tá. Eles mantêm ali, só que eu acho que lá é um encarceramento. E se eu tô no banheiro e escuto que tem um bandido lá entrando, assaltando um restaurante, eu quero sair correndo. Quer dizer, isso também causou a morte das pessoas lá. Porque Um excesso de... as saídas de segurança estavam todas bloqueadas. Mas era contra a lei. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Fizeram na época, não demorou para vários deputados fazerem uma lei de combate a incêndio com responsabilidades. Obviamente nem foi para frente isso. Porque assim, tem tanta lei para isso, tem tanto problema de fiscalização. Na Argentina teve um caso semelhante em que até o prefeito sofreu impeachment na época, da cidade, que pegou fogo na barra. Então tem tantas estruturas por trás da situação, principalmente administrativas, de fiscalização, que é um grande problema do Brasil. Esses mandados de prisão no Rio de Janeiro, por que não foram cumpridos? Esse pessoal que foi morto e que nessa operação, eles nunca saíram de lá? Esses traficantes, eles ficam fechados lá nesse morro e nunca saem de lá? Eles ficam lá com seus fuzis? Claro que não, né? Eles já tiveram contato exterior. Tem como você monitorar hoje com um sistema de inteligência e prender um a um. Foram encontrar o Bin Laden no deserto. Você acha que não conseguem ir atrás de cada uma dessas pessoas que são bandidos contumazes do Estado brasileiro? Aí precisa ver quem que está envolvido nessa malha de proteção toda. Aí fica mais complicado o debate. Falta lei, então, porque o que o povo quer? É o debate entre bandido e mocinho. Eles pensam, nem a novela da Globo mais, a pessoa é só bandida ou só mocinha. A questão que o Sergei colocou aqui, a gente volta para causa, não por efeito. Né? Por que existe aquele amontoado de gente ali? Porque o Estado se omitiu. Ali pode construir? Não, mas construíram. Já Durante começa quanto por aí. tempo e quantos anos? E se o Estado tivesse naquela época, aqui não pode ser dessa forma. Vamos fazer direitinho naquele lugar, naquele bairro, não seria diferente. Não, nós não estaríamos, provavelmente, tendo esse debate aqui. Então a gente volta, foi aquilo que você disse. Não é só a questão da consequência, é a questão do porquê isso aconteceu também. Então a gente tem falhas nos dois elos.
Agora, como resolver isso? E tem a questão do algoritmo, você citou aqui, né? Você não quer ser taxado de fascista ou de esquerdista, seja lá qual for, direita ou de esquerda. Mas hoje a gente vive o mundo dos algoritmos, das redes sociais. Por exemplo, está discutindo aqui agora, isso aqui vai para o ar em algum momento. Alguém pode pegar um corte das nossas falas, tirar do contexto, acelerar aquele conteúdo e, de repente, tudo isso que a gente debateu aqui Vai com se profundidade, perder. dependendo do volume do impulsionamento, isso tudo muda de contexto e isso gera um desserviço, uma interpretação equivocada, para não falar desinformação, para a sociedade. Então, aquilo que é verdade se torna mentira, o que se torna mentira, o que é mentira se torna verdade. Agora, dá para a gente consertar isso? Onde eu falei dos algoritmos. Alguém tem acesso e controle desses algoritmos. Então, essa é uma pauta permanente também da gente acompanhar a Difícil, é um evolução debate. tecnológica. Sabe que você me lembrou agora? Eu dizia, quando eu ancorava o programa 8 em Ponto na Rádio Cultura, foram quase 4 anos. Parabéns, aliás. Eu dizia o seguinte, que o tirou fora de contexto era a nova versão do eu não disse o que eu falei. Porque é sempre uma defesa, né? Porque assim, qualquer recorte que vocês escutam, quem está escutando agora o programa, qualquer recorte do que eu falei, eu vou sustentar. Obviamente eu posso dizer, olha, mas tinha um contexto. Mas eu tenho que saber que as falas que eu fiz sobre o ataque, sobre a ação da polícia, isso é uma coisa, é um cacuete de advogado. A gente aprende isso desde cedo. Sobretudo quando você participa de casos de repercussão geral. Você vai falar alguma coisa para uma televisão, você tem que saber que aquilo lá vai virar um corte. Uhum. Então isso não é um fenômeno do algoritmo das redes sociais. Quando só existia, sei lá, o Jornal Nacional da TV Globo, como algo assim, você tinha que saber que eles vão pegar um corte e vão colocar o que interessa ou o que tem audiência. Então essa demanda ela só está expandida. Cabe a nós, cidadãos, entendermos o momento. E um deputado que vai falar uma besteira numa CPI para gerar um corte, ele vai saber que aquilo vai ser usado contra ele também. Então as pessoas têm suas responsabilidades. O mundo hoje é um mundo em que as pessoas precisam aparecer, precisam render nas redes sociais, mas elas também não estão preocupadas com a imagem, com a história dos outros, quando ela ataca reputações. E o que você acabou de falar agora aqui? Qual que é o superlativo? A questão é potência. Então hoje potencializou. Não é mais só o Jornal Nacional. Nós temos aí milhões de fluxos na cadeia de conteúdo. Isso vai se disseminando e depende do algoritmo. Efetivamente, depende disso, que a gente muitas vezes não sabe como ele funciona. Mas a gente tá atrapalhando um pouco ele hoje aqui, né? Se alguém pegar o programa ou jogar no algoritmo, ele vai falar assim, vai ficar meio tonto. Ué, mas os caras são de esquerda ou são de direita? Esse convidado aí, eu já sei, ele é isentão. Eu já sei que esse Sergei é isentão. Porque ele fica falando uma coisa, depois ele vai pra lá, ele atira aqui, sopra ali. Esse não serve também. Eu acho que devia ter um partido dos isentões no Brasil. Ainda não tem, né? Mas porque o isentão é um cara bom. Para de falar mal. O isentão. Pode ser positivo, por que não, né? Não, porque é uma posição mais central. É uma pessoa que não. Central, não isenção. A pessoa tem que. Centro, aí, mas o centro o quê, né? É um bom senso. Vou trocar isentão por equilibrado. O que é a nossa função na vida? É até bíblico, né? Você que também é um homem que professa a fé, a virtude não está no meio? Amém. Não dizem isso? Sim. A virtude está no meio. Amém. Mas se você está no meio hoje, você não ganha likes, você não ganha respeito, porque as pessoas querem sua posição, e você também tem dificuldade de furar as bolhas do debate. As pessoas, eu volto a dizer, vivemos uma crise de confiança mundial, psicológica, patológica, que não tem nada a ver com o direito, com a justiça, com as engrenagens policiais, que são aquilo que eu gostaria de me dedicar, se eu fosse se eu pudesse interferir nesse debate, eu dizia: segurança pública passa por uma estruturação das polícias. Não tem nada a ver com legislação, não tem nada a ver com o juiz decidir. Isso também é importante. Mas enquanto nós não tivermos uma polícia única no Brasil, civil, preparada, estruturada, com lei, cargos e salários na Constituição, como tem juiz e promotor, sendo respeitada, sendo tratada com dignidade, vai acontecer isso todos os dias. Porque não tem como. Não tem como você evitar isso.
Sergei, a gente falou aqui, Eu aliás... tô falando muito, né? Não, Vocês a me sua interrompem. Castilho, veio a plaquinha. belíssima... Já chegou. Temos tá 10 minutos. 10 minutos? Agora Puxa 8. vida. Então, sejamos rápidos, Nossa, 8. então, né? Mas você... uma belíssima reflexão aqui sobre... Concluímos que não faltam leis, né? Aliás, temos leis para quase tudo. E elas vão evoluindo conforme as situações da sociedade. Agora não é diferente com o IA e com tantos outros crimes que se sofisticaram. Mas você também citou, ou seja, em 2 momentos aqui, o sistema americano, né? O que falta? O que você, se você tivesse esse poder de alterar alguma coisa do nosso sistema, o que seria? Já vão falar que eu sou fã dos Estados Unidos, então eu sou mais de direita. É um corte aqui. Ou Vocês têm que ter o uma contexto pessoa que não respeita. Nenhum modelo estrangeiro é próprio. Você consegue vestir a mesma roupagem jurídica. Mas é interessante você ver o direito consuetudinário, né, que você vai construindo. Não é à toa que a Constituição deles é bem mais restrita, né, de dignidade e tal. Mas eles também têm seus problemas e não são modelo de inspiração para nós. Mas é interessante você ver quais são as diferenças. Porque aqui no Brasil já tem gente, por exemplo, propondo uma revisão constitucional. E a nossa Constituição, ela foi criada, muita gente tombou ao longo da história para a gente ter essa legislação, esse arcabouço jurídico que a gente chama de mãe das leis. E não é brincadeira você colocar lá direito à saúde, né, a comida, a dignidade. É uma Constituição boa, mas ela é mais complexa. Mas tem gente propondo já uma revisão. Não, tá dando muito direito. É um debate, assim, muito difícil. Qual foi a tua pergunta mesmo? Eu me perdi. Foi uma Qual é a ideia, solução? uma reflexão. Não, porque temos muitas leis, né? Se temos muitas leis, a gente refletiu aqui. Entendi, eu peguei se agora. Tem muita lei, mas o que falta então? Falta você fazer a viabilidade delas, né? É a execução das leis. Enforcement. Você saber estruturar, você ter uma justiça que entregue a outra pessoa o que lhe é devido, né? Você conseguir ter uma estrutura do Poder Judiciário mais organizada. Até hoje melhorou, mas está muito aquém ainda dos anseios da população. Melhorou muito. Para a gente começou a advogar, melhorou. Algumas coisas pioraram, outras melhoraram. Mas a administração, a gestão desse judiciário é importante. Porque tem uma outra coisa também que as pessoas falam, mas o povo vai muito à justiça. Você tem métodos de resolução de conflitos hoje fora do judiciário, como a mediação, a arbitragem. Mas assim, você não pode tirar o último bastião de um povo que tem um governo lato sensu, tá? Não estou criticando ninguém agora e nem do passado. Ó o isentão. Você tem, porque se viesse alguém aqui identificado com o de hoje ou do passado, ia falar, porque este governo, ou então a pessoa que está no governo fala, olha, o governo anterior acabou com a gente. E as pessoas caem nessa conversa. Para de idolatrar político, gente. Não idolatra nem advogado, ninguém. Parte do... Talvez até um approach mais protestante, né? A gente que é cristão, mais com uma origem católica, tem um approach mais assim, questionador, que aliás é a base também, matéria-prima do advogado, do juiz, do promotor. Para de assim endeusar as situações, porque Deus só tem um, né? Então, não mitifica a política, faça com que as pessoas trabalhem com projetos, com ideias para você realmente ver onde que está o âmago da questão. Eu acabei de citar aqui o que eu acho. Eu falei outro dia com uma pessoa influente, ela falou, você tá louco? Unificação das polícias, isso aí não passa. Eu falei, pois é, mas tem um projeto aprovado, que aliás é da minha mãe, deputada Zulaí Cobra, que passou 50 anos em delegacia e sabe o que a polícia precisa. De dignidade, de respeito, de lei orgânica, como tem juiz e promotor. Mas não dá, porque eles ganham muito. Diminui um pouco deles também, ué. Não é todo dia a gente abre o editorial e tem estouro do orçamento? Não estou querendo que juiz e promotor ganhem pouco. Tem que ganhar bem. Tem que ganhar muito bem. Mas a polícia também tem que ter uma estrutura melhor. Porque quem lida com a criminalidade é o policial. Agora, desculpa, com todo o respeito, é que eu estou simplificando. Mas polícia que faz uma operação e vai embora e larga cadáver lá, isso não é aparato de Estado. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas
eram pessoas do bem e que aquilo tudo não é sintoma de criminalidade. Mas isso é um sintoma de uma sociedade doente. Você já pensou? Outro dia eu vi uma charge sobre isso. Se a gente matar todos os bandidos no mundo, vai sobrar só as pessoas boas? Aí o menino responde, não, vai sobrar só os assassinos. É uma reflexão. Porque dentro do bandido tem gente lá, talvez, um primário. Dentro do bandido pode ter alguém que tem família. Tem uma história. Mas eu tenho certeza que se alguém cortar esse pedaço que eu tô falando, vai falar aí, ó, mais um aí que defende bandido, mais um que não sabe o que... Eu não tô fazendo isso. Eu tô convidando a reflexão para que a gente não tenha essas estruturas. Eu vi um deputado outro dia que falou assim, ouvindo uma fala de um outro mais progressista, mas se matou 120, vão arrumar outros 120. Ele falou, não, mas vai lá e mata os 120 de novo, outros. Olha só o nível de representação que a gente tem no Congresso Nacional. Dos dois lados. Porque o outro lado também quer vitimizar o bandido, o que é inaceitável. Porque não adianta você dizer, não teve condição, tudo bem. Mas você tem que implementar aquilo que lá atrás o Beccaria já dizia. É a certeza da punição. Não é o tamanho da pena, não é mais legislação. Mas é a certeza que o cidadão tem de sair de casa e não traficar, e não roubar. Porque, assim, quem trabalha na área como eu sabe, é difícil, Castilho, o bandido ser pego na primeira vez. Ele, às vezes, comete 10, 15, 20 crimes, e aí ele é pego. Então, eles falam que vacilaram. Por quê? Porque tem estrutura carcomida, tem corrupção das polícias, com todo respeito aos bons policiais. Mas quantos daqueles traficantes que estavam naquele morro não pagaram para ficar livre até hoje? É tudo reflexão, gente. Não é fácil construir a democracia, mas com platitudes e com palavrões e com... assim a gente não vai caminhar. Castilho, momento filosófico, tá contigo. Muito bom, Renato. Olha, a propósito disso, só para a gente encerrar mesmo, eu vi um vídeo de uma mãe desses que foram mortos agora. É bandido mesmo, avisando, pode chamar de bandido, não tem problema. Bandido. Só que o problema é você usar isso eleitoralmente. Sim, sim. Porque é muito bonito falar, tem que matar, sabe? Te dá voto isso. Mas você sabe o que eu acho interessante? Que essa mãe, ela dizia, eu avisei ele, que eu pedi para que ele saísse dessa vida, porque eu não criei ele para ter esse caminho, né? Tá aqui o resultado, eu falei com ele no sábado, hoje é domingo, olha aqui, com o cadáver ali do filho. Ela falou, eu choro a enterrar meu filho, mas eu acho bom. Acho bom. A fala daquela mãe reflete um pouco de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E aí a minha pergunta, e é para finalizar essa mesmo, fala sua é difícil. é no sentido de, seria a educação talvez um dos ou se não o principal antídoto, porque parece utopia, né? A gente falar de... perguntei, há leis, se há tantas leis, o que fazer? Você falou aqui, mas a educação seria talvez a base para que isso, para mitigar os efeitos disso lá na frente. Sim. Essa é só uma pergunta, e a pergunta final, então, eu quero a sua opinião como bom jurista, né, operador, sobre a justiça. Boa. A Nós sua interpretação sobre a justiça. Nós não temos mais uns 20 minutos? Temos. Ó, vamos lá. Seu poder de síntese. Poder de síntese. Vou Poder de tentar síntese bem do rápido, advogado, vou tentar né? muito rapidamente dizer, como se fosse uma sustentação, uma mini sustentação oral. Nos remetemos ao que o Renato falou no começo, da origem. Por que o Estado permitiu que aquilo acontecesse? Só que nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Porque assim, não adianta falar assim, é educação. Então aí vai ser o discurso vitimista, que alguns vão dizer, não, mas espera aí. E aí você passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Você me lembrou, difícil esse discurso dessa mãe, né? Eu me lembrou uma vez uma mãe que foi condenada porque ela acorrentou o filho em casa, porque ele era drogado, e ela já não sabia mais o que fazer. E o Estado não a ajudava. Então ela acorrentou o filho e acabou sendo processada por causa disso. Ela diz, gente, eu não aguento mais o meu filho sofrendo. Aí vai dizer assim, não, mas é uma violência. É uma violência. O Estado tem que conviver com tudo isso. O que a gente não pode é substituir esse papel do pai e da mãe ou de forma leniente ou de forma mais violenta. Violenta enquanto Estado. O Estado tem o poder da ação dura, da violência, mas dentro dos limites da lei.
Essa é a única coisa que a gente não pode perder. Se o Estado degringola, não vai ter mais volta. Se tem uma coisa que a gente não pode deixar é que o Estado se perca por parcialidade, um judiciário que não respeita a Constituição. Quando você começa a ter problemas internos, discussões sobre a legitimidade das instituições. Então a gente tem que retomar todo esse debate e retomar a função para que cada um foi colocado. É bem mais amplo, né, do que a gente está discutindo aqui. Não é tão fácil. É você cobrar de um juiz regras de produção, é você cobrar de uma delegacia. Se a delegacia fecha, como é que tem segurança, né? Então a gente tem que reestruturar todo o Estado brasileiro. Nós temos que passar por pactos novamente estruturantes para a gente poder chegar aqui e começar a incutir nas pessoas o debate que importa. Porque a justiça, ela vem ao longo do tempo como uma das maiores virtudes, inclusive cristãs. A justiça é um conceito maravilhoso. Só perde para o amor em termos de virtude maior. Mas se a gente não resgatar esse espírito de justiça, a gente começa a ter o descrédito, aí ninguém acredita em mais nada, aí vira barbárie. Que é o que, infelizmente, algumas pessoas não percebem quando tem esse discurso mais de matar, de distribuir a violência do Estado, porque o Estado ele tem que estar imune. A vacina é o Estado agir de maneira cada vez mais decente com homens e mulheres que entendam esse papel do Estado. O que não é fácil, convenhamos, porque nós somos falhos, nós somos humanos e preocupados só com o nosso umbigo. Exacerbado ou potencializado, parafraseando o Renato, potencializado pelas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de olhar para o ser humano. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de prestar atenção no outro. E a justiça é justa? Hoje, no aspecto geral, diante dos elementos que apresentam para ela, a gente tem que confiar, né? A gente tem que falar que ela vai ser justa. Ela não é ideal hoje. Está bem longe disso. Não sou daqueles que comungam que a gente vive um estado de exceção, que a gente vive uma ditadura no judiciário. Não vive. Mas também não vive um sistema pleno de justiça. Não vive. E não é de hoje. Faz tempo que o judiciário é elitista, é caro, é distante. Tem melhorado em alguns aspectos. A gente pode até regionalizar o debate, ir por estado, mas não é uma função. É aí que está a solução do problema. Desde que eu comecei a estudar, e você que tem essa habilidade de dar aula, de ter empresa de ensino, desde que eu comecei a estudar, eu entendo por mim que o judiciário, a justiça, é o maior e mais importante poder de Estado. Muito mais que executivo e legislativo. A gente tem que ir por esse caminho. Muito bem. Tá aqui, olha, Muito fantástico bom, hein? bate-papo, né, Muito Castilho? bom. Uma reflexão necessária, viu? É Obrigado, necessária, é um debate difícil, ele não é simplista, ele é complexo, que visa realmente, traz mais perguntas do que respostas. Mas É o eu acho que método assim, socrático, né? A gente tem que os caras... responder com outra pergunta. Os socráticos, o Dostoiévski, que ninguém lê mais. Aí fica vendo rede social o dia inteiro, nada contra. E aí as pessoas só têm as respostas simples. Porque o ser humano tem necessidade de ter respostas simples para ele poder sair. Igual a teoria da conspiração. Né? Ele se sente mais especial porque ele sabe algo que ninguém sabe. Só que é uma teoria da conspiração. Nós temos que trabalhar com fatos, que é o fatos, evidências, para poder construir uma justiça melhor. Mas, repito, aí tem a formação, nós temos que rediscutir o concurso público no Brasil, o juiz passa 10, 15 anos estudando, não namora, não conhece ninguém, não sai de casa, aí vai julgar uma separação de 50 anos de um casal, sendo que ele nunca teve uma vivência. Precisamos buscar pessoas mais vocacionadas. Talvez até um ser humano diferente. Sabe aqueles juízes ou juízas que você fala, não, o cara chega até a ser chato, porque ele vai atrás, pega as testemunhas no corredor. A gente precisa ter perfil mais assim do que aquela pessoa que sabe decora o Código Penal. Então tirou um 7 na prova, Renato, mas se tem um perfil para lidar com gente, com o povo, que não grita com o advogado, não trata mal o povo, não fica distante, esse juiz é mais vocacionado. Mas ele vai errar. Mas mesmo assim ele vai errar muito menos
do que essa coisa que a gente se insiste no erro de não mudar. Tá aqui a resposta à primeira pergunta que a gente fez sobre tecnologia. É a mescla Sim. com profundidade. É isso. E o Muito bom. óculos? Hashtag vai voltar. Vai voltar. Poxa vida. Fiquei com um monte de dúvida aqui. Esse hashtag vai Fala. voltar é semelhante àquele do Jô Soares, que tinha É, isso aí. eu penso assim, mas ninguém falou e a plateia nossa. O A do Jô Soares, né? Hoje em Qualificado dia aqui. depende da interpretação do algoritmo, né? Nossa, mas tudo depende, né? Cada vez mais é o que mais a gente fala, né, no direito agora, É. então. Né? Mas só para encerrar, estava pensando aqui, uma curiosidade. Você falou soft skills. Você falou da convivência. Pessoas, o juiz que pega testemunho, conversa com o advogado, que vai além. Sim. Eu estive em Londres semana passada para a International Technology Law Association e fui falar sobre neurodados e neurodireitos. Inclusive a possibilidade da gente ter tecnologia que infira, que é a palavra técnica da IA, né? Pela expressão, muitas vezes, eu lembrei do polígrafo, o que a pessoa pode estar pensando, que é uma outra questão que a gente vai ter que enfrentar aqui. E logo em seguida, eu fui fazer uma reunião com o escritório de advocacia londrino e sempre vem aquela questão. Hoje você tem milhares de traduções, inclusive o óculos hoje traduz em tempo real também. E eu olhei assim e falei, imagina se eu coloco o óculos e ele começa a traduzir. E eu tenho feito alguns testes. É completamente diferente de você participar da reunião sem o recurso tecnológico, o olho no olho. Ainda que você não pratique ou não fale o idioma perfeitamente, a gente nunca vai praticar, porque nós fomos letrados num outro idioma que é o português, e a mesma coisa para outros idiomas. É diferente você fazer uma reunião, ter uma conversa sem a tradução, seja qual for o mecanismo, do que com a tradução. Ali você tem a essência de algo que você falou muito, você só não colocou o termo, que é a parte da emoção. Isso vai fazer cada vez mais a diferença. Emoção, né? Na elaboração de leis, na interpretação dessas leis, no convívio com o ser humano e daí por diante. Por isso que o hashtag vai voltar, né, Vai Castilho? voltar, mas você acha bom? Então, nós temos uma ferramenta que ela, por mais que a gente discuta a emoção, ela ajuda, né? Na minha experiência, olha que interessante. Bom, eu falo razoavelmente bem inglês. Tive até o privilégio de gravar aqui com a minha filha, que tem o inglês como primeiro idioma. A gente fez um podcast pro IASP em inglês, totalmente em inglês. Maravilha. Mas o inglês dela é bom, o meu é mais ou menos. Mas, né, Mas anos saiu. e anos a gente fala, né? Morei fora, enfim, etc. Então, quando eu pego o óculos ou qualquer outro dispositivo de tradução, para mim é pior. Porque eu travo, né? Falo isso agora, tem que escutar aquilo, isso, etc. Mas isso é meu pela base que eu tenho. A pessoa que não fala nada vai ter que usar o tradutor, claro. Mas a experiência que eu tive não foi boa. Eu prefiro, às vezes, não entender uma ou outra palavra, mas estar no contexto, do que traduzir tudo perfeitamente, etc. Então, a gente tem que ir ajustando e combinando. Né? Não sei se daqui a pouco a gente vai ter um chipzinho aqui que melhore essa experiência. Estou trazendo aqui o meu caso. Né? Então, eu prefiro não usar. Filme. É um filme que não tem tanta profundidade técnica, vamos sem tradução. Quando é um filme que envolve planejamento, trama, esquema, questões técnicas, etc., eu coloco em inglês. Porque eles são detalhes que a gente não pode perder, senão a gente não entende a essência. Olha, tem uma fórmula nuclear disso, daquilo, que vai mudar, se a outra fórmula for daquele jeito, não adianta, né? Enfim, dependendo do sotaque também, a gente entende mais ou menos. Então, as ferramentas CG e Castilho, elas vêm para que elas sejam incorporadas no nosso dia a dia. A gente vai fazendo essa gestão a cada momento. Né? Então, agora, você me pergunta, você vai fazer uma reunião em russo. Eu vou ter que usar o tradutor. Né? Inglês, espanhol, eu me viro. Italiano um pouquinho também. Né? Mas de resto não tem jeito. E foi você mesmo que disse, para responder o Castilho, a emoção é a base. E isso nunca vai ser substituído. Até para você julgar uma pessoa, se você for só pela letra fria, você vai ter igual um computador, assim, uma cabeça mesquinha, Não precisa de jogador. um coração mesquinho. Você Não precisa.
E aí a gente volta àquela discussão. A emoção, O VAR. o VAR. Você usou O VAR. VAR, as pessoas ficam lá gritando na sala e o juiz fica tentando achar a justiça do momento. O VAR. Ou seja, esse Ele juiz fica que você falou tentando. que fica 15 anos estudando, que não vive, não namora, né? É uma crítica. Não eu estou dizendo sei. que não tem que estudar. Mas eu entendi. Tô dizendo, claro, só que este juiz, ele pode facilmente ser substituído por uma IA, que vai fazer isso melhor do que ele. Não, eu não diria, eu não seria tão cruel a esse ponto, porque existe um valor muito grande no estudo e o concurso público talvez afira, né, esse aspecto. O que eu preciso é que haja uma coisa mais híbrida. Você precisa talvez não tirar 9, sabendo qual é o artigo 214, só que aí você vai pegar um aspecto em que uma IA pode fazer esse trabalho. Lê se o cara sabe, se ele gosta de pessoas. Não adianta você contratar um juiz que tirou 10 na prova se ele não gosta. Ele tem ojeriza de gente, que é o que às vezes acontece. O cara tem que gostar de ser o chato que fica até tarde trabalhando. O chato, ó. Olha os conceitos como são diferentes. Sim, sim. Parece que eu sou contra o trabalho, não é isso. Mas é a emoção, gente. A emoção é tudo, é o gestual, é a fala. Você convence. A gente está tendo um papo aqui que talvez esteja mais potencializado por conta do quê? Da nossa emoção. Senão a gente não sairia do lugar, a gente não faria É nada. o imprevisto. É o imprevisto, é a Adaptação, improvisação. Improvisação. Se bem que a improvisação nada mais é que um acúmulo de experiências que você usa na hora, né? Então tudo isso, eu não sei, Renato. Você que é especialista, vai trazer esse óculos aí, É profundo. vai trazer o Mas IA. aí Eu vai- não vou viver, eu não sei se eu vou viver isso. Claro que vai. Ah, não sei. Estou afirmando que vai. Ah, mas o porque- promotor vai vir com óculos Eu especial, aí vai ter uma briga de IAs no meio do júri. Pode ser que tenha. Eu mal dou conta do... Sim, mas do... pode ser que tenha. E essa é a diferença. Ó, você falou que você não vai ver. Eu vou afirmar que você vai viver para ver isso. Tá bom. E você vai utilizar isso. Você tá lendo? Tem alguma coisa E que você diz, vai tá na que briga. diz da minha saúde aqui? Não, eu Você tô tá tendo algum... as máximas de experiência. Você tá achando que eu tô bem, que eu Na vou, emoção. eu vou longe. Na Não, emoção. mas a sua pergunta, Renato, Na se emoção. você Isso é um tem medo desejo, de teu, IA, é um desejo. ele já respondeu. Ele não é medo, né? Vai. Mas ela realmente não vai nunca... Tudo que é novo causa medo. É por isso que eu falei que o judiciário precisa se adaptar, não só à inteligência artificial, precisa se adaptar às novidades. O poder judiciário precisa estar aberto para entender que não é mais a mesma coisa. A gente precisa mudar. E todo ser humano tem que estar... O medo é do O desconhecido. problema é o tempo hoje. Isso vai mudar muito rápido. Por isso que você vai viver. Não, muito tempo. Vai ver. Hoje você pega, falamos muito de política, e um dia muda todo o aspecto político. Total. Alguém que estava de salto alto cai. Alguém que estava caído levanta. Hoje o mundo político não é o mesmo mais. A gente tem informação muito rápida. O que faltou? A gente teve só um pontinho que a gente não falou aqui. Então, naquela discussão que o Sergei levantou, olha, vamos fazer um corte, vamos dizer que eu sou esquerda, direita, eu estou no meio, etc. Dou só um ponto. Tem alguns que não vão dizer nenhuma coisa nem outra. Vão dizer, isso foi a IA que fez. Ah, Sempre. Agora tem toda Mas hora... essa. Será que isso não é feito por IA? Agora tem essa dúvida também. isso é impressionante, né? Impressionante. Golpes, as pessoas que são símbolos. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se eu sou tiozão ainda da internet, mas às vezes eu já vi coisa que eu achei que era verdade. Principalmente de pessoas muito famosas. Sei lá, um presidente de um país conhecido, uma fala que é feita por IA, e você olha e fala, não, acho que... Então. Isso é muito perigoso, né? Para encerrar agora, que a gente está na plaquinha ali final, que é raro a gente receber isso, mas é sinal que está muito bom isso aqui. Para encerrar, um exemplo prático da mudança. Então, você falou, tem situações em que a gente olha, será que é verdade, será que não é? E a tecnologia nem sempre vai trazer mais tempo para a gente. Muitas vezes vai encurtar o tempo. Nesse teu exemplo, a gente vai ter uma segunda obrigação. Eu vou ter que confirmar aquilo que a IA está me trazendo de novo, então eu vou ter mais trabalho? Resposta sim, a gente Sim. vai ter mais trabalho, porque temos que usar com responsabilidade. E aí tem as empresas de checagem, que também são questionadas. É um mundo mais difícil. Mas vamos ter mais software. Mas eu acho checagem. interessante. Eu acho que a gente tá. Eu acho que o mundo tá mais interessante se a gente souber sair da nossa limitação e entender um pouco mais da nossa soberba, que é uma matéria-prima do ser humano, né? Ele precisa estar confortável. E a gente vai evoluir enquanto cidadão, enquanto Estado, enquanto nação. O mundo precisa dessa experiência. É difícil incutir isso, né? Aí nos remete aos valores mais, né, de amor, de fé, de esperança, tal. As pessoas estão muito esperançosas.
Você anda na rua, você vê as pessoas estão desanimadas. Ninguém acredita em mais nada. O ser humano está perdendo o valor de uma das coisas mais importantes, que é a palavra. Ninguém acredita mais na palavra. Mas não nessa aula de hoje, né? O pessoal que Não. assistir vai ter experiência de Sem novo. dúvida. Hoje aqui a gente E assim- seguramente teve Não sei, não. Vamos ver. uma pleia de Vamos ver. reflexões que, no mínimo, a gente plantou aí, não sei se dúvidas, mas pontos para que as pessoas possam refletir bastante. Sergei, muito obrigado. Foi uma delícia de papo. Espero que realmente fica #volta. Tá bom, eu que agradeço, gostei. Engrenamos, pegamos, né, forte e eu acho que foi uma boa discussão. Acho que foi uma boa discussão, eu gostei muito. Muito mercê da inteligência de vocês dois, né? Eu acho que vocês me estimularam também. Nós temos uma IA aqui. Brincadeira. Né? Então ela é Obrigado, boa. Sergei. Deus abençoe. Amém. É isso Fica aí, com Deus pessoal. também. Até a Um próxima. abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.